Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós vamos fazer uma resenha, mas também uma resenha diferente como algumas outras que nós já fizemos aí, que não vai falar assim brevemente sobre o livro, mostrando ele por dentro, detalhadamente, página por página, como a gente faz quando é um livro novo. Nós vamos pegar um capítulo de um livro, como nós já fizemos também aqui nesse nosso canal. Vamos pegar um capítulo de um livro e destrinchar ele todo. Vamos falar ele para vocês, vamos pegar assim praticamente ele todo, suprimindo somente o que não é muito necessário. Mostraremos até o livro também para vocês, que é esse aqui, Iniciação à Parapsicologia, Tópicos Práticos, de Maria Lídia Gomes de Matos. Este livro aqui já tem muito tempo, né, da década de 80, 90, vou conferir depois aqui, mas assim, foi um curso que eu fiz no IRDEB, né, aqui onde era a TVE, aqui em Salvador, e sobre parapsicologia, e um dos itens, uma das aulas, que é um dos capítulos aqui, me interessou demais e ficou na minha cabeça e ficou registrado depois de eu ter assistido a aula, anotado, feito as anotações no curso, e também depois de ter lido aqui as informações. Na época, as anotações que eu fiz da aula acrescentaram até mais informações do que tem aqui no livro, então eu acho que vai ser muito útil para as pessoas que até têm esse livro. É um livro raro, não tem mais ele para publicar, tem provavelmente em sebo, mas mesmo assim eu recomendo. Não quer dizer que os outros capítulos não sejam importantes, este é o que realmente chama mais atenção para mim, e eu acho que é o que vai ser de muita utilidade para vocês. Vocês vão gostar muito de como ele se encaixa muito numa realidade de aprendizado nossa, né? Com a vida, com o espiritual, etc. Trata-se da numerologia cabalística na Bíblia, né? Na verdade, aqui está constando o capítulo como princípios da cabala e de numerologia como capítulo, né? E a gente vai trazer aqui item por item, passagem por passagem, destrinchar para vocês um pouco esse entendimento e inclusive seguir um conselho que a autora dá no final do capítulo, de a gente fazer experiências de buscar alguns números e os seus significados dentro da Bíblia a partir das chaves que ela orienta aqui para os significados desses números, né, para a Bíblia e para o ensinamento bíblico, né? Bom, explicaremos muito mais detalhes e outros, esses que nós falamos e outros mais, depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, como eu disse a vocês, foi um curso que eu fiz, né, e eu acho que foi um curso que eu aproveitei muito. Na verdade, eu devo ter feito em torno de uns 4 ou 5 cursos sobre parapsicologia. Era um assunto que eu sempre assistia palestras de Jorge Andréa, de Henrique Rodrigues, de Clóvis Nunes, dela também, né, de Maria Lídia Gomes de Matos, que é uma pessoa que ficou famosa nos anos 80, né, que ela, deixa eu até confirmar aqui, que o livro é, na verdade, de 1987. Então, pouco antes, talvez em 85, 86, ela já tinha feito várias palestras e apareceu em J. Silvestre, que é um programa antiquíssimo aí, né, que tinha na televisão, e ele tinha uma repercussão muito grande, e ela falava muito sobre parapsicologia, mas ela tinha temas assim que a parapsicologia quase sempre não tem em todos os seus livros, porque se a parapsicologia estuda assuntos inusitados ou assuntos inexplicáveis, né, claro que tudo quanto é assunto envolve parapsicologia, até mesmo o OVNI faz parte do campo de pesquisa da parapsicologia, mas a gente acaba sempre associando a parapsicologia somente à telepatia, clarividência, precognição, essas coisas. Mas ela aqui traz alguns tópicos, né? Tá vendo? O poder da mente, premonições, pirâmides, ufologia, sonhos, viagem astral, vida após a morte, a felicidade, a telepatia e também numerologia, que é o assunto que a gente vai abordar aqui, certo? Posso mostrar para vocês também aí internamente, rapidinho, como é que são os conteúdos, como é que é o livro é fino, e ele é antigo, já não tem, né, edição mais, ele não foi reeditado, então é da livraria Freitas Bastos. Deixa eu só ver aqui, na verdade, se fala sobre o número da edição. É a primeira edição e eu acho que não teve nenhuma outra não, certo?
Bom, mas o que eu quero trazer para vocês é justamente o capítulo dos princípios da Cabala na Bíblia, porque é um capítulo que realmente tem informações muito úteis para que a gente possa compreender o significado simbólico, cabalístico, esotérico, né, da Bíblia, dos assuntos da Bíblia. A gente sabe que durante muito tempo os hebreus ficaram cativos entre os egípcios e lá eles aprenderam muito com os egípcios e também os egípcios aprenderam muito com os hebreus. Houve uma troca muito forte, principalmente na parte de agricultura os hebreus ensinaram muito e a mística dos egípcios acabou contaminando os hebreus de alguma forma também. Então hoje os judeus eles têm uma informação muito esotérica que é considerada cabala. E essa cabala que não é aceita por todos os judeus, porque é uma mística, né, um assunto místico que nem todos aprofundam e nem todos concordam como sendo oficial ou coisa desse tipo que faz parte da religião judaica, mas a gente sabe também que muitas informações que estão ali, que pertencem a eles, né, na sua origem cultural, são de muito grande importância para a nossa compreensão, o nosso entendimento. É uma visão bastante esotérica e que tem muito a ver com os assuntos que a gente tem trabalhado aqui no nosso canal, certo? Por isso que eu trouxe para vocês. Já tenho falado sobre esse assunto em algumas palestras, assim, bem por alto, né? Mas até geralmente quando eu falo sobre Jesus, quando eu falo da parte oculta da Bíblia, ou quando eu até falei sobre a Bíblia e os Vedas, né? A comparação do livro Bíblia e os Vedas, a gente trouxe essa informação, mas eu nunca trouxe assim com tantos detalhes como nós vamos trazer aqui para vocês, certo? E quando eu fiz esse curso, eu era muito novo, né? Hoje, pelo que eu percebi, a Maria Lídia Gomes de Matos ainda está viva, está bem idosa, teve 2 AVCs, teve outros problemas de saúde. Então ela tem uma página no Instagram, né? Tem um endereço no Instagram, no Facebook também. Ela se enveredou muito na área do reiki também, mas a parapsicologia foi o que fez ela ficar conhecida, porque inclusive o livro de parapsicologia dela sempre aparece quando a gente pesquisa, e até a presença dela no J. Silvestre fez ela ser conhecida no Brasil inteiro. Por isso que eu inclusive me motivei a assistir o curso, e esse curso foi muito útil, não só por esse assunto, mas tantos outros que ele tem também. Por isso que eu pretendo até em outros momentos trazer outros capítulos que ela tem do livro também, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a expor aqui uns slides, porque eu acho que é um assunto que merece ser esmiuçado com tanto detalhe. Eu fiquei na época estudando, há pouco tempo agora estava estudando esse livro, estudando para poder trazer para vocês somente do que eu aprendi e já tinha de memória, e muitas coisas que eu já até tinha esquecido e que acrescentei ao ler de novo o livro, esse capítulo. Mas quando eu vi que tem tanta minúcia e tanta riqueza de informações, eu até fiz algumas adaptações por questões de novas visões que nós temos hoje, e também para ampliando um pouco dentro da perspectiva do espiritismo e da teosofia e de filosofias esotéricas de modo geral também, que acrescentam mais informações ao que ela trouxe. Então eu achei por bem trazer isso em forma de slides também. Inicialmente a ideia era simplesmente uma resenha, como a gente costuma fazer, mas eu não iria ficar satisfeito se eu fizesse apenas uma resenha breve e sem essas minúcias que nós vamos trazer aqui para vocês, tá certo? Então vamos compartilhar aqui os slides para vocês. Bom, aqui nós vemos o primeiro slide, que a gente geralmente usa como thumbnail, né? Simplificando um pouco assim, quando é palestra presencial ou remota, a gente usa para divulgar também, certo? Então, aqui eu trouxe algumas ilustrações, algumas fotos tiradas da internet mostrando a Maria Lídia Gomes de Matos, né? Quando ela fez o curso, quando ela deu o curso, na época ela estava assim mais ou menos, né? Então aqui ela em J. Silvestre, aqui também de novo em J. Silvestre, falando muito daquela questão de Uri Geller, que estava entortando garfos, colheres, facas, etc. E aí ela mostrou mais ou menos o que era, o que correspondia e tal, e depois foi desmistificado e tudo. Então aqui com a família, as filhas, se eu não me engano, e mostrando ela com a idade avançada já nos tempos de hoje, né? Bom, então assim, vamos começar pegando justamente a parte mais importante que a gente vai trazer para hoje aqui, que é esse capítulo do livro sobre princípios de cabala e de numerologia, que é o título que ela dá a esse capítulo.
né? Eu vou ver até aqui qual é o capítulo, que eu não botei o número do capítulo. O 4º capítulo, certo? Então, vamos lá, vamos pegar alguns trechos, né, e comentar cada trecho que a gente for botando aqui para ler. Então, começa ela dizendo que a palavra cabala vem do hebraico gibel, que significa revelação recebida para ser transmitida. Aí a pergunta, recebida por quem? Transmitida para quem? Então, na verdade, essencialmente, sintetizando, é recebida por nós a partir de Deus, ou seja, a gente recebe de Deus alguma mensagem, alguma informação, e cabala é um instrumento de revelação dessa informação, é um instrumento para poder a gente obter um pouco mais de informações sobre a divindade, ainda que não seja algo tão fácil de conhecer, então por isso que é considerado incognoscível. Uma coisa que eu quero antecipar também aqui já é que a cabala ela tem uma forma de filosofia, vamos dizer assim, emanacionista, que entende que Deus emana, né, para nós, né, e nós somos a emanação divina, e está emanando para nós o tempo inteiro forças que ajudam a gente a compreender, a evoluir, a crescer. Então os raios de um sol é como se fosse justamente a emanação divina que somos nós mesmos. Então por isso que nós, em essência, somos Deus. E se ele emana 3 forças, como na teosofia a gente sabe, o Forhat, o Prana e a Kundalini, que a gente vê nas várias culturas, sendo chamado de Pai, Filho e Espírito Santo, como no cristianismo, e Brahma, Vishnu, Shiva, no hinduísmo. Então, assim, a gente encontra essa trindade aí presente, que é una ao mesmo tempo, e isso vai ser uma influência muito forte da Cabala, e a Cabala trazendo para a gente informações que acrescentam muito sobre isso que a gente vai falar agora, né? Principalmente porque é uma ideia de estudar os números. Também vai ter uma influência muito forte a cultura egípcia, que influenciou os hebreus, que influenciou Pitágoras, que influenciou os indianos, enfim, influenciou muita gente. Então, o hermetismo, que vem de lá do Egito, de certa forma acabou se alastrando por todas as culturas religiosas, quer de uma maneira direta, quer de uma maneira indireta, quer através da busca interna dessas informações a partir de um caminho mais, digamos, transcendente, né, do eu verdadeiro, do eu superior, da mente superior, enfim, que faz com que a gente consiga acessar os akashas e consiga ter informações mais sutis, certo? Perdoem aí por eu estar com essa situação assim de gripe, né, porque eu acabei esperando um pouquinho para ver se gravava quando a gripe melhorasse, mas ela ainda está acontecendo aqui, tá? Então vamos lá. A Cabala parte do pressuposto de que o ser humano infinitamente pequeno não consegue atingir o infinitamente grande, Deus, mas o infinitamente grande pode revelar-se ao infinitamente pequeno. É mais ou menos aquilo que eu falei para vocês. Então, assim, ele acaba o tempo inteiro, já que a gente emanou dele, né, de Deus, e a gente está vivendo uma vida mais física, mais densa, mais reduzida em relação à transcendência, às sutilezas. Então a gente acaba tendo informações limitadas, que já são grandes no momento em que a gente consegue acessar nosso quaternário, nossos corpos mais sutis, né? O astral, o mental, né? O mental superior, até o etérico também. Se a gente faz assim uma análise mais interna, buscando através de meditação, de êxtases, de vislumbres e até de visões que a gente possa ter do mundo a partir de uma capacidade, de uma sensibilidade maior, usando esses corpos, a gente vai ter no máximo informações que nos são possíveis dentro daquele nível. Mas na misericórdia divina a gente tem um Deus, um ser supremo que está sempre nos transmitindo de lá de cima do seu nível vibratório maior, alcançando por outras esferas, por esses corpos sutis e chegando até o nosso corpo físico informações que são essas revelações. E a Cabala tem muito a dizer sobre isso. A Cabala traz informações que são veladas através de símbolos, de códigos, símbolos, porque a gente não tem condições de perceber tudo com a nossa mente tridimensional. Então esses símbolos ajudam a gente a conseguir alcançar coisas muito mais profundas. Por isso que a gente vê em Jung e em várias doutrinas esotéricas o culto dos símbolos, né? Os maçons também, né? O culto dos símbolos no sentido de você olhar para símbolos, olhar para mandalas, olhar para certas representações que têm muito mais transcendência do que a gente imagina, porque a gente ali pode até não estar compreendendo racionalmente aquilo, mas a gente vai estar apreendendo coisas que estão muito além do alcance
da mente consciente, da mente racional. Certo? Então, das profundezas da sua capacidade de amar, a força emanadora da vida revela seu mistério às suas criaturas que a ela se abrem, se tornando conhecidas como iluminadas. Iluminados podemos ser todos nós, desde que nos esvaziemos de conceitos assimilados dos condicionamentos sociais, das preocupações, do pensar compulsivo e intermitente que nos impede de sorver as maravilhas da criação através do grande silêncio interior e de ir assim captando e vivenciando o ser criador. Eu juntei aqui a parte filosófica, a parte simbólica que não envolve números, que envolve certas expressões que eu até esqueci de colocar nesses slides aqui, que eu lembrei agora, que toda vez que eu fazia palestra sobre isso, eu falava que, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, a gente vê eles falando muito assim do andar de cima, se referindo ao mundo espiritual, ao mundo transcendente, né? Então é sempre um símbolo como esse. Então a gente trouxe aqui coisas que estão no começo, mas que depois, outras mais para o meio do texto, para que a gente pudesse agrupar os conceitos mais filosóficos em relação a essa questão dos simbolismos e dos significados velados através de informações codificadas que tem, né, na Cabala. Mas isso ela está se referindo quando ela fala assim que todos nós podemos alcançar a evolução, porque os eleitos não são tão limitados assim, porque justamente há uma afirmação bíblica que existem só 144 mil eleitos, e a gente vai falar sobre esse significado numérico dos 144 mil eleitos quando a gente for falar dos números, mas de certa forma ela aqui está já adiantando que, e eu estou trazendo para vocês logo aqui, que esse benefício divino, essa revelação divina vem para todos, certo? Então quando eu trago isso é para poder justamente agrupar a essas partes iniciais e depois a gente entrar na parte numérica, né? Ou numerológica. A revelação cabalística foi guardada pelos rabinos e místicos que passaram através da tradição oral e por símbolos a seus discípulos, mantendo-a em toda a sua integridade. Então, se eu disse a vocês no início que os hebreus estiveram cativos do Egito, algumas coisas eles revelaram do seu conhecimento de agricultura, porque eles estavam presos e precisavam trabalhar lá, e precisavam ser reconhecidos e valorizados para que não fossem mortos de alguma forma. Então, essa parte do conteúdo, do conhecimento deles, eles divulgaram. Mas o conteúdo mais secreto das teorias religiosas, dos ensinamentos religiosos, eles guardaram para 7 chaves. E estas informações foram escritas por eles, de alguma forma, usando codificações. E a Cabala tem a ver com isso aí, certo? Então, por isso que a gente tem aqui que usar chaves para compreender certas coisas que estão na Bíblia e que hoje a gente até pode usar um pouco mais da nossa capacidade de interpretar as coisas, até porque o próprio Jung abriu portas para a gente em relação a isso. O Freud também, quando fala da interpretação de sonhos, de interpretação de certos conteúdos, e até também as ordens esotéricas que traziam informações veladas. Helena Blavatsky, quando fala da doutrina secreta, mostra para a gente que tem muita coisa que está oculta nesses dados, nessas informações que só para iniciados, né? Então, desde quando existe iniciação, desde que existe ordem esotérica, desde quando existe ordens secretas, existem também informações que precisam ser decodificadas por trás das entrelinhas. Às vezes, a própria mensagem interpretada literalmente, ela já tem uma informação positiva, mas por trás dela tem outra ainda mais profunda. Tá? Então, aqui, ó, a Cabala está contida de forma oculta nos livros bíblicos e nos principalmente apócrifos chamados de gnósticos. Às vezes tem uma construção dela meio complicada assim de ir de trás para frente e tal. Eu até em alguns momentos tentei simplificar um pouco o texto, mas nem tudo eu quero mudar muito o texto dela, né, na verdade, senão eu vou descaracterizar e tal. Mas o que ela está dizendo é exatamente isso, né? Que existem muitos textos ocultos, muitas informações ocultas nos livros bíblicos e principalmente nos apócrifos, porque eles foram até renegados, eles não foram aceitos pela igreja cristã, mas tem informações bem interessantes ali e que a gente pode tirar conteúdos gnósticos que são até cabalísticos aí, informações importantes.
A mensagem secreta divina e ética das forças existentes no íntimo do coração humano é a revelação fundamental contida no livro Gênesis, sobretudo nos seus primeiros capítulos de 1 a 11. Então ela chama atenção aqui que nesses primeiros capítulos a gente encontra muitas informações ricas e a gente vai ver mesmo que quando eu citar alguns números lá, o significado deles, vocês vão ver que muitos vêm da Gênesis, né, e também conteúdos que ela vai abordar sobre também informações filosóficas, né, da Cabala. Aquelas histórias neles contidas não são relatos sobre o que aconteceu com o homem no passado, mas um farol a iluminar a estrada da existência da humanidade em todos os tempos. Interpretando os símbolos, somos Adão, o ser humano, o que é destinado à felicidade com a vivência em sintonia divina. Somos Eva, né, que pela etimologia é a terra adubada e fertilizada pela energia divina. Mais ou menos como o que a gente tem falado aqui de Jung, né, que ele sempre mostra que somos tudo o que está na história, na verdade. Tudo faz parte da nossa psique, tudo faz parte do nosso processo evolutivo, só precisamos interpretar o que aquilo representa dentro de nós, ou uma atitude, ou um jeito de ser, uma emoção, um sentimento, um pensamento, ou alguns elementos da nossa psique que Jung separou, como aqueles arquétipos da constituição da psique humana, né, que são as subpersonalidades, né? Dentro da visão esotérica, isso pode ser até comparado a alguns seres divinos, ou seres elementares, seres dévicos, que nos ajudam e fazem parte do nosso processo também de evolução. Tá? Bom, aqui eu trouxe até algumas partes em vermelho, porque foi eu que coloquei, né? Então, para poder não ficar bem claro que não foi escrito por Maria Lídia Gomes de Matos. A árvore da Cabala significa vida. Comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal significa praticar o bem e o mal ao mesmo tempo. Ou seja, ter o discernimento, ter a possibilidade de fazer o mal, ter o livre-arbítrio. Porque enquanto a gente estava sobre, digamos assim, a condição de mineral, vegetal, animal, a gente estava sempre com a participação de seres angelicais que ajudam, né, os reinos, né? E até quando a gente está num período da pré-história, que a gente ainda não tem desenvolvido a nossa consciência, está sempre com a atuação de seres angelicais que nos ajudam, até o momento em que a gente passa a ter controle sobre o que a gente faz, um domínio maior sobre a decisão do bem e do mal, e é mais ou menos a queda do Éden, é aquele momento em que a gente adquire um corpo mental que permite a gente fazer essa separação, essa divisão mental, esse que é representado muitas vezes por uma espada, que justamente faz essa divisão, consegue fazer essa divisão entre o bem e o mal, esse discernimento, né? E, inclusive, aos pés do mestre, a gente vê Krishnamurti falar o discernimento como sendo um dos primeiros pontos a ser desenvolvido por nós. Aí eu digo aqui, a queda do paraíso nada mais é do que a perda da inocência, o conhecimento das leis de causa e efeito, o que nos faz, a partir desse momento, plenamente responsáveis pelo que fazemos, sentimos e pensamos. Então é isso mais ou menos que a árvore da vida está querendo trazer. Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, são símbolos atemporais das forças do bem e do mal que nos habitam e que caracterizam o nosso livre-arbítrio. Quando permitimos que Caim mate seu irmão Abel dentro do nosso coração, o sangue de Abel, que representa os senhores do karma, clama por justiça aos céus, ou seja, incluímos em nossa programação evolutiva uma voz em nossa consciência que nos faz reparar e compensar o mal que foi feito. Isso aqui não é de todo escrito por mim, mas como eu fiz muitas modificações do texto da Maria Lídia, eu acabei colocando em vermelho para não ficar parecendo que eu errei na digitação, e vocês entenderem bem que foi uma decisão mesmo de fazer algumas alterações pessoais e também não ficar uma coisa que eu esteja assim cometendo um equívoco de estar colocando palavras para ela que não são delas, né? Então aqui tem muita alteração. Então justamente ao colocar senhores do karma, ao colocar assim para não ter aquele termo de punição, e para a gente entender bem dentro de uma perspectiva esotérica como é que as coisas funcionam, né? Então de qualquer forma, esse símbolo da árvore, o símbolo do Caim e Abel, do bem e mal, tudo dentro de nós, aquilo tudo que a gente falou, né? Dentro da possibilidade do livre-arbítrio, de saber discernir entre o bem e o mal. A partir do capítulo 12 do Gênesis, se inicia o relato da formação do povo judeu com a história de Abraão,
a quem se atribui ter sido o primeiro hebreu. É o começo da parte histórica da Bíblia, mas mesmo assim é entremeada de símbolos. A exegese, estudo profundo desses relatos, nos permite separar o que é simbólico, cabalístico, do que são fatos puramente históricos. Então ela separa aí a Bíblia cabalística e a Bíblia histórica, um pouco mais ou menos o que acontece com Geoffrey Hodgson, quando ele fala da Bíblia, também Annie Besant, quando ela fala do cristianismo esotérico. O Novo Testamento, que relata a vida de Jesus Cristo, sua mensagem e os feitos e ensinamentos dos seus apóstolos, segue o mesmo estilo do Velho Testamento, histórico e simbólico. Muitas informações, até muitos simbolismos cabalísticos, vão ser herdados pelos judeus posteriores. Então, mesmo aqueles que escrevem, os apóstolos que escreveram, os evangelistas também que escreveram, eles seguem muito essa linguagem. Principalmente os apócrifos, que a gente vai ver informações muito detalhadas, esotéricas, e que a gente e que até a Bíblia não aceitou, não considerou. A igreja cristã, católica e tal não aceitou, a evangélica também não. Tal. Bom, o Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, assim como o Gênesis, nos seus primeiros capítulos é totalmente simbólico, cabalístico. Sem a chave de interpretação dos seus símbolos, jamais o compreenderemos, sobretudo a sua rica numerologia. João, todos vocês já devem saber que é o evangelista que tem mais conteúdos esotéricos. Ele escreveu Apocalipse, escreveu também cartas, e tudo que está escrito por João ali na Bíblia, a gente acaba encontrando informações bem assim simbólicas, assim como, por exemplo, o livro Eclesiastes, o livro dos Números e tal, Salmos, tal, esses livros escritos por Salomão, por Davi, por aqueles profetas do passado, eles têm muitos simbolismos cabalísticos ali presentes. Bom, o número na cabala bíblica não tem o sentido quantitativo, mas encerra uma mensagem espiritual. O número 3 é igual a 1, ou pelo menos pode ser reduzido a 1 dentro da visão de que o trino é 1 ao mesmo tempo. Então, o 3 representa cabalisticamente a unidade perfeita, o Deus único criador, é a causa do plano tridimensional. Nada existe em nosso mundo material que não tenha 3 lados ou 3 ângulos, no mínimo, e ainda comprimento, largura, altura ou espessura e profundidade. Aqui já envolvendo até 4 dimensões mesmo. Mas, em outras palavras, se a gente pensar bem, se a gente tem 7 dimensões, porque a gente conta 3 dimensões no físico, e a gente considera 2 corpos no físico, e depois a gente leva em conta que o mental é uma dimensão que junta o corpo mental superior e inferior, a gente acaba vendo que tem 7 dimensões, 7 planos, e na verdade temos um número de corpos que acaba não batendo com essa realidade, porque se já começamos na 3ª dimensão para reproduzir o físico, temos 2 corpos tridimensionais, que é o físico denso e o físico etérico, 2 corpos mentais, então acaba a conta batendo direitinho, fazendo com que o 7º plano de existência seja a 7ª dimensão. Mas isso porque a gente já começa com 3 dimensões. Mas se o 3 das 3 dimensões corresponde ao primeiro plano, o plano físico, então aí a gente entende muito bem por que essa simbologia do 3 e 1 sendo algo que praticamente se correspondem, analogamente. Aqui eu peguei a citação de Efésios, que fala dessa passagem da largura aqui, para mostrar que ele está falando mais do que simplesmente 3. Oro para que, estando arraigados e fundados no amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual será a largura e comprimento, a altura e profundidade. Repare que se a gente está falando de 3 dimensões, ele aqui está falando de 4. Qual seria a 4ª? Isso eu já usei em palestra sobre 4ª dimensão, falando do mundo astral, do corpo astral, etc. E trouxe aqui só para a gente poder, de certa forma, ajustar melhor esse conteúdo, porque em algum momento ela também está falando, a Bíblia está falando de 4 dimensões. Mas a gente vai ter muitas passagens que eu vou mostrar para vocês falando do 3 e esse significado do 3 funcionando como 1, ou valendo como 1, como divino. Inclusive as várias religiões que consideram o 3 a perfeição, o triângulo, essa coisa toda, a estabilidade e a possibilidade de ter um Deus
dividido em 3, né? A gente até usa até na arte, vamos dizer assim, quando a pessoa faz alguma coisa, faz uma trilogia num filme, ou quando faz um quadro, pode fazer um tríptico. Então esse 3 é muito presente aí, entendendo como o perfeito para a gente começar, dar continuidade e finalizar. Então é um pouco assim essa sequência de começo, meio e fim, né? Além disso, quem ama alguém, as obras de amor, incluindo um filho, que juntos realizam, né? Então assim, as obras de amor que juntos realizam. Ficou confuso aqui porque eu botei esse incluindo um filho aqui, que não está no texto original dela, né? Vale chamar a atenção. São a terceira força do amor. Assim, o amor unifica o trino. Então, assim, um casal, né, que não tem filhos é considerado até pela igreja, por consequência até dessa visão que vem aí da Bíblia, como um casal que não cumpriu com sua tarefa de trazer ao mundo uma pessoa. Mas a gente interpretando de uma visão mais ampla, o casal está ali junto por alguma razão, para construir talvez uma relação melhor de algo que viveram em outra encarnação, em outra vida, ou para realizar um feito juntos, mesmo não tendo tido um karma entre si, mas realizar algo positivo para a humanidade. Então essa realização é o 3. Então se a gente tem o 2, logo em seguida o 3, daqui a pouco a gente vai entender quando esse 3 não existe, o 2 acaba sendo, digamos assim, acaba tendo uma interpretação bem interessante, que na época que eu vi esse significado eu fiquei assim, gente, mas está na cara isso e a gente não vê, mas esse curso que a gente teve acabou alertando para a gente sobre isso. Através do prana e da kundalini conseguimos despertar forças transcendentes de ascensão para nos unirmos ao Forhat. Então aqui mostrando justamente aquela ideia de que a gente tem o Forhat no nível mais elevado e a gente junta, né, combina a kundalini, que é a primeira emanação, com o prana, que é a segunda emanação, e acaba crescendo de volta como um filho pródigo para alcançar a primeira emanação, que é o Forhat, que corresponde ao Pai, né? Numa tentativa audaciosa de tentar expressar por palavras o mistério do Deus uno e trino, podemos dizer que, sendo o amor, Deus sai totalmente de si, se projeta. A essa força projetante, o Novo Testamento deu o nome simbólico de Pai, como eu acabei de dizer, o próprio Forhat. Então, assim, essa emanação está bem aí, né? O emanacionismo da Cabala está bem claro aí, né? Que é como se fosse Deus emanando, Deus se projetando para chegar até nós, trazendo seu amor para nós de alguma maneira, sua energia, né? Ainda que de forma indireta, né? Não são, portanto, 3 deuses, mas um único Deus, seres iguais que apareceram a Abraão e a quem ele perguntou: a que devo a honra de receber, ó meu Senhor? Temos também a oração dos anjos que exclama: Santo, Santo, Santo é o Senhor, na revelação recebida por Isaías e outras citações como alusão trinitária referentes ao Deus único, né? Esse Santo, 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 né? O que um número significa na Cabala se aplica aos seus múltiplos. Por exemplo, o 9, o triângulo, a estrela de Davi, são referências a Deus, ao amor, à perfeição, né? Então é importante que a gente coloque isso em mente e veja que são um dos princípios importantes que ela coloca aqui. Por isso, o 4 é o número do homem em processo de evolução, sendo o seu fim último a vivência do 3, que é o Uno. E na teosofia a gente tem também aquele quaternário e a tríade da alma, né? A trindade da alma lá. Então, a gente também vê aqui como tem tudo a ver, porque tudo nasceu dos mesmos textos, as mesmas origens, né? Do Uno veio o verso, ou diverso, universo, se o universo se unir conscientemente pelo amor, para o amor estará caminhando para o verso uno. E esse é o sentido da vida, o universo se direcionando para o verso uno. Quem fala muito sobre isso é Humberto Holden, né? Que fala daquela teoria universica, né, e tal. E aqui a gente vê também a ideia de, dentro daquela passagem, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, então, de certa forma, aí mostrando o universo se tornando algo mais ordenado, começando com caos e se tornando depois uma ordenação. O número 5 representa o homem de pé, com as pernas e os braços abertos e a cabeça ereta, os pés apoiados no chão e os braços dirigidos para o alto, assim como a sua cabeça voltada para cima, forma 2 triângulos, um com base no chão, outro com base no céu, vivendo neste mundo, mas com o seu ser voltado para a espiritualidade.
podemos ver aqui nessas ilustrações, né? O símbolo, né, aqui dos judeus, né? A estrela de Davi, aqui o homem vitruviano desenhado por Leonardo da Vinci, aqui desenhado pelo próprio Vitrúvio, e aqui a gente vê como a gente está vendo aí a expressão daquilo que foi dito, né, aqui nesse instante, pela representação, na tentativa de simbolizar a harmonia em conjunto, né? Porque o 5 é a harmonia em conjunto, é a capacidade de você perceber que todos esses membros que nós temos aí atuando, cabeça, 2 braços, 2 pernas, atuam em conjunto para a integridade do ser dentro desse processo todo. Então, é o significado do 5. Aí eu trouxe aqui o triângulo com a base no chão e o triângulo com a base no céu, mostrando como combina também com a ideia oriental, né, taoísta, do Yin Yang, né? E também hinduísta, quando eles usam aqueles triângulos, né, no yantra, né, no yantra que eles têm principal, né, e aí a gente percebe como tudo está conectado, né. Como interpretar a frase cabalística? A cabala só pode ser compreendida por 36 pessoas. Aí a gente vem para a questão dos números, né, que esse 36 tem a ver, né. Por que o número dos eleitos, conforme o Apocalipse, é de apenas 144 mil, uma vez que só numa cidade como o Rio de Janeiro existem vários milhões de pessoas? Aí eu trouxe a atualização aqui, população do Rio de Janeiro em 2022, quase ninguém será salvo? Ou será que estamos diante de uma forma totalmente diferente de falar, onde o número tem um significado simbólico de mensagem totalmente diferente do seu valor aritmético? É exatamente esse o significado real, profundo e oculto dos livros sagrados de que trata a Bíblia. Essa ideia de você ter um significado por trás dos números, de cada um deles. E até das suas operações, né? E dos seus múltiplos, seus divisores. O número 4 é o 3 mais 1. O número do universo tem sentido de purificação e de grande missão, o homem. 1 do universo, 3 de Deus, aí a gente tem uma realidade mais humana. Então, cosmo consciente, né, recebeu a sublime missão de se integrar na divindade e para isso precisa purificar-se. O mesmo pode ser dito dos seus múltiplos, 40, 400, etc. Então, o número 4 tem um sentido de purificação. Quando a gente fala, por exemplo, na palavra quarentena, a gente não está falando de 40 dias, a gente não está falando, não precisa ser 40 dias, pode ser menos, pode ser mais, né? Então, quarentena é exatamente isso, né? Esse significado de você passar por um período de reformulação, de melhorias, de recuperação, né? Vamos dizer assim. Então, a gente encontra na Bíblia, naquelas passagens do dilúvio, 40 dias e 40 noites para o mundo sendo purificado. A gente encontra isso no Monte Sinai, quando Moisés também estava recebendo as tábuas da lei. A gente tem 40 dias e 40 noites ali. Tem 40 dias e 40 noites de Jesus sendo tentado pelo demônio. Tudo isso a gente encontra como simbolismo na Bíblia. E o 40 sendo presente em várias passagens. Eu até separei as mais conhecidas, mas se vocês investigarem naqueles livros que tem índice onomástico no final, o índice remissivo, não, onomástico não, o índice remissivo, né? Porque onomástico são dos nomes das pessoas citadas, mas o índice remissivo que mostra os detalhes, né? Como se fosse um glossário e levando você à página que trata daquele assunto. Então você pode pegar lá informações de números justamente fazendo essa pesquisa. Eu fiz isso para esse trabalho aqui que eu trouxe para vocês. Exemplo, os 40 anos do Êxodo, os 400 anos em que os hebreus estiveram no Egito, os 40 dias em que Jesus jejuou no deserto, antes de dar início à sua excelsa missão. O número 4 significa que Deus, o grande uno e trino, o amor, criou o universo, que em seu estado consciente ao menos no homem, pelo uso do seu livre-arbítrio, pode ou não aderir ao plano de Deus, que é a vivência de felicidade, tornando-se assim como Deus, um ser de amor. Não poderá optar se não se conscientizar de sua essência espiritual e amorosa. Esse é o sentido de evoluir ou de se purificar. Então, a busca dessa consciência presente ali no divino dentro de nós, que é o 3 dentro do 1, e na busca de interagir com o universo, o 1 presente ali no 3,
no 4, que é o 3 mais 1, a gente acaba tendo um significado bem profundo, mostrando ali que esse 3 e o 1 na soma de 3 mais 1 chegando a 4 é desse processo de evolução que a gente tem aqui dentro dessa quaternidade, a própria direção norte, sul, leste, oeste, né, a rosa dos ventos, né, os 4 elementos, né, terra, fogo, água e ar, né, da Grécia Antiga, né, da astrologia, da alquimia, etc. São componentes que trazem a gente para essa ideia da terra, do humano, da pessoa que está em evolução aqui, e não é à toa que um dos elementos, né, dentro da teosofia, se você considerar corpo físico denso, corpo físico etérico, corpo astral e corpo mental inferior, esse quarto aí, o mental inferior, é a conexão com o trino, porque a gente tem o mental superior, que é o Manas, depois tem o Buddha e o Atma. Então a conexão para o processo de evolução espiritual está através desse quarto elemento aí, que vai fazer a gente atingir o quinto e, por sua vez, se conectar com os outros dois dentro da evolução. Então o 4 acaba sendo um significado de um ser que está em processo de evolução. Bom, aí a gente tem aqui o 6, né? O 6 é o número da besta apocalíptica, né? Diz-nos o Apocalipse o número da fera, Eilu 666. Se fizermos os cálculos cabalísticos e dividirmos 666 por 333, que é múltiplo perfeito de 3 e significa Deus, o amor, o universo e o Criador, teremos o número 2. E o número 2 é considerado por Maria Lídia Gomes de Matos como o número da destruição, o número da divisão, o número do corte. Se a gente pegar uma coisa assim, una, fechada, unificada, e pegar uma faca e cortar, a gente divide em 2. Então, ela é um número da divisão, não porque simplesmente vai ser sempre algo negativo, dividindo, quebrando, destruindo, mas muitas vezes algo que já se dividiu em 2, porque é 1 antes de ser 2. Então, de alguma forma, é o lado direito e esquerdo do cérebro, porque a gente tem um cérebro, mas tem funções diferentes distribuídas. Então, eu faço bem essa associação. No chakra coronário, no chakra frontal, a gente tem também colorações de pétalas de um lado e colorações de outra cor do outro, mostrando essa divisão, essa questão do racional e do artístico, do intuitivo, né, o linguístico e intuitivo. Então, são duas coisas que precisam acontecer em conjunto. Não é à toa que nosso cérebro tem um corpo caloso que liga o hemisfério direito ao esquerdo para poder fazer essa conexão. E aí a gente entende que quando a gente divide, a gente realmente acaba criando problemas, né, se a gente não tiver uma conexão. Então, por isso que a gente, quando faz, por exemplo, as pessoas cortam o corpo caloso, a subdivisão dos dois cérebros, quando você divide com o aparato aqui, o que a gente vê com o olho vai ser interpretado do lado de cá e muitas vezes não integra com o que a gente vê com o outro olho. Tem vários experimentos desse tipo que deu origem até à ideia de que existem funções diferentes para os dois hemisférios, por mais que muita gente queira negar isso e diga que isso não é verdade. É algo que você pode ter uma flexibilidade por causa da característica holográfica do cérebro, mas existe sim uma divisão de funções. Bom, assim, 666 significa 6, que por sua vez é 2, pois 6 dividido por 3 é 2. Então 2 é o número da destruição. Se o 2 não se desdobrar no 3, qual seja em obras de amor, estará fadado ao extermínio. No plano de relacionamento homem-mulher, por exemplo, se apenas se olharem um para o outro e não os dois na mesma direção, e não utilizarem a força do seu amor para a produção de obras fecundas ou para a criação dos seus filhos, se destruirão mutuamente em ciúme ou cobrança, sempre um sugando a energia do outro até a exaustão e causando desamor. Eu lembro aqui também do chakra, do segundo chakra, né, de baixo para cima, que é o segundo chakra, né, que é o sacro, que é ligado à relação sexual, à sexualidade. Então, a gente vê que ali se distingue, né, naquele momento, né, porque o chakra básico é tão básico que não divide a sexualidade. O segundo chakra é o que divide a sexualidade. E aí a gente já vê o 2, né? Esse 2 presente aí, a gente tomando uma direção ou tomando outra. Então, de certa forma, esse chakra também tem essa função. E na interação entre uma outra pessoa, a gente tem o ânimas e o ânimo, né? Um indo em direção ao outro, né, na visão junguiana. Então, um sendo atraído pelo outro, né? A gente sendo um homem com um ânima como elemento, né, presente na psique, a mulher sendo ânima, tendo um ânimos como elemento na psique, ou se quiser, a partir da visão de Hillman, todos tendo ânimos e a ânima, né, os dois presentes ali,
Porque quando o homem, a gente considera que ele não tem a ânima, não é porque ele não tem o ânimos, não é porque ele falte a ele esse lado masculino. Pelo contrário, ele é o próprio masculino. Então ele é como se ele não tivesse um elemento, mas Hillman separa isso e eu acho até que faz sentido, né, ter essa divisão. Desculpem o cachorro, né, que está latindo, começou a latir agora. Mas assim, aí a gente tem essa polaridade, e essa polaridade pode destruir ou fazer a gente engrandecer, porque essa polaridade que dá uma dinâmica, né? O positivo e o negativo. Mas o positivo e o negativo, quando se integra, forma uma terceira instância. Então é por isso que, por exemplo, até na astrologia, quando a gente tem o yin yang simbolizando até alguma daquelas qualidades dos signos, né? Que a gente tem cardial, fixo, imutável, é porque justamente a gente tem ali um que é bem yang, um que é bem yin e um que é os dois misturados. Então é mutável, está sempre transformando. É o Mercúrio, é como se fosse aquela transição o tempo inteiro. Então é bom a gente entender isso para a gente perceber que a gente não tem uma linguagem binária como os computadores, porque a gente não tem só o 1 e o 0, né? E a gente não tem só o ligado e o desligado, né? Na verdade, a gente tem uma gama de possibilidades de diferentes níveis, diferentes graus possíveis, e isso é que faz a gente ter uma variedade enorme, mas a polaridade acaba estando presente em um momento em que existe algo muito forte, uma unilateralidade. Isso é muito estudado por Jung, né? Quando você tende muito a uma realidade, se distanciando da outra, aí precisa da outra que está no oposto para poder compensar, como por exemplo uma pessoa muito agressiva que precisa em algum momento remediar aquilo para que consiga estabilizar a sua consciência e não fique com sentimento de culpa. Só para dar um exemplo que eu sempre dou e que ajuda a gente a ilustrar, a exemplificar o que está falando, né? Bom, então essa questão de um olhando para o outro o tempo inteiro, às vezes assim, sem o amor em si, porque era o terceiro elemento ali presente, né? O amor divino que vem lá do Forrat, aquele senso de amor, são duas pessoas que estão ali só para interagir com atração sexual entre os dois, ou interações sexuais entre os dois. E isso vai chegar um momento que, se não se destruir o amor porque acabou isso em algum momento, se destrói porque a pessoa cansa por aquela interação só de um nível só unilateral e faltando outras coisas, outros elementos, né, que poderão ser muito mais importantes no relacionamento, né? Além da relação que eles possam ter de interação na sexualidade também, porque eu não estou querendo dizer que isso será negado, né? Bom, aí eu tenho aqui o exemplo de Jesus quando ele fala do 7, né? Porque eu estou já antecipando o significado do 7, porque é melhor que a gente diga logo antes que esse 70 vezes 7 é uma passagem que a gente vê em Mateus, capítulo 7, versículos 9 a 10. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Então assim, aí vem a importância de conexões, né, que a gente faz. Por exemplo, se o 0 é o caos e o 7 tem um significado especial que a gente vai ver agora aí, que é muitas vezes. Quantas vezes você deve perdoar? Muitas, né? O 7 tem esse sentido e o 0 tem um significado de caos. Então assim, você vai perdoar a primeira vez, você vai perdoar 7 vezes, que é muitas vezes que Pedro estava perguntando. Aí ele vai dizer: não, você vai perdoar com muito sacrifício. Às vezes até em uma situação muito grave, de um crime muito ruim que foi feito contra você, um pecado muito forte, mas mesmo assim com caos você deve perdoar, certo? E esse 7, para vocês entenderem bem, assim, a gente tem 7 chakras, 7 notas musicais, 7 dias na semana, tanto 7 na nossa vida. Porque ele vai significar muitos em que sentido? Porque assim, se a gente tem 7 como limite, não quer dizer que a gente tenha só 7, por exemplo. A gente não tem só 7 cores, a gente não tem só 7 notas musicais. Se usar os semitons e as notas inaudíveis por a gente, tem mais disso que 7. Mas o 7 está representando muito, está representando que tem uma gama, uma certa quantidade ali organizada. Então, quando o próprio Isaac Newton separou as cores do arco-íris em 7, ele encontrou as 7, mas de certa forma ela está representando uma gama enorme de outras tantas cores, né? Então por isso que é importante a gente entender esse significado do muito aí.
a gente tem só 7 chakras? Não, a gente tem chakras secundários. Dizem muitos que nós temos 88 mil chakras, ou mais até do que isso. Então imaginamos que eles, os principais, são os que representam, né, dentro desse universo setenário. O próprio processo de evolução que passa por rondas e cadeias, né, planetárias divididas em 7, tudo em 7, tudo em 7. As divisões atômicas do átomo primordial, tudo em 7 também, 7 espirilas, em volta de 7 outras espirilas, e assim percorrendo todos os 7 níveis e planos de existência. Tudo setenário, né? Os subplanos de existência são 7, e os planos também. Então isso tudo são representações de algo que é muito gigantesco. Então é como se fosse um número que retrata o gigantesco que é o universo. É como se fosse um número que retrata a imensidão de um universo, e que foi escolhido esse número representando muito para poder dar a gente a entender a multiplicidade de experiências que vem pela frente e que existem para a gente, né, nesse processo todo evolutivo. Né? Então, no texto escrito pela própria Maria Lídia Gomes de Matos, a gente vê o número 7 tem sentido de muito quando não se deseja, por questões cabalísticas, determinar o quanto. Exemplo, o mundo foi criado em 7 dias, perdoa teu irmão 7 vezes, o mesmo disse para seus múltiplos. Exemplo, perdoa seu irmão não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7, etc. Com 7 vacas gordas sonhou o faraó do Egito, mas foram devoradas por 7 vacas magras. 7 anos Jacó trabalhou pela mulher que amava, Raquel, mas como ela não lhe foi dada, mais 7 anos trabalhou por ela. São os dotes, né? Então, assim, tudo isso mostrando muito, 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 não querendo dizer que foi 7, né? Mas querendo dizer que foi muito, né? Sem querer determinar a quantidade. O número 10 é igual a 3 mais 7, que significa o muito que o homem precisa fazer para chegar até Deus. Então, exemplo, as tábuas da lei, né? Com 3 mandamentos concernentes ao nosso relacionamento com a divindade, e 7 outros mandamentos tratando do nosso relacionamento com o próximo. Então, que tem a ver com muito, né? A gente, no nosso relacionamento com o próximo, a gente vai estar experimentando muitas e muitas vezes, muitas e muitas experiências de relação, de interação, para que esse crescimento aconteça, para que a gente atinja o divino. E atingir o divino também está sendo representado aí por 3 elementos. A gente vai ver também, se a gente colocar aqui para vocês, o átomo primordial, ele tem 3 grandes espirilas que são mais destacadas, né, mais fortes por conta da nossa terceira dimensão, da época que nós estamos na cadeia evolutiva, né, e outras 7 que são representativas do todo o universo, representativas de todas as dimensões que a gente tem. Né. E aqui a gente encontra, né, os 10 mandamentos. Né? Se formos até, abrindo só um parêntese, a teoria das supercostas, também vamos ver que existem 3 dimensões enroladas, né, como muitos chamam, e outras 7 dimensões que são acima das 3 que nós temos. Então, 3 com 7, 10, e mais uma dimensão temporal, por isso que na teoria das supercordas se considera necessário ter 11 dimensões para que a teoria seja válida. Né? Então, só isso aí para mostrar como as coisas estão todas interligadas, inclusive com a ciência. Né? Aí nós vemos aqui os 10 mandamentos todos, que vocês já devem conhecer, ou se não sabem na íntegra todo o texto, é só pesquisar, mas por aqui vocês podem ver. E aqui embaixo a gente tem, ó, de 1 a 3 são os mandamentos ligados ao relacionamento com Deus. Ó. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e festas de guarda. Então esses 3 aqui são ligados a Deus. E os outros 7, né, de 4 a 10, relacionamentos com o homem. Então a gente tem honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Então aqui a gente vê como realmente tem um simbolismo numérico, não só no número total, como também na subdivisão dos 3 mandamentos divinos e os 7 mandamentos humanos aí, né? E a ligação com a árvore sefirótica, com as suas 10 sefiras, né? Bom, o número 12 é o 3 mais 3 mais 3 mais 3, onde o número 3 ocupa o 4º lugar, logo é referente ao homem. Porém, como se trata de um número 3, é o homem divinizado.
né? Na verdade, o 3 ocupa todos os lugares, mas ele também tá assim, eu até descreveria isso de maneira diferente. Na verdade, nós temos 4 números 3, então a gente tem a representação do 3 sendo divino e a representação do 4 sendo humano. Então é homem sendo divinizado, um homem em processo de divinação. Também podemos representar o número 12 como 4 mais 4 mais 4, onde os números 4 estão apresentados 3 vezes, porém são novamente alusões ao homem divinizado, mais ou menos o que eu falei agora, como eu acho melhor, né, expressar. Assim, quando a numerologia cabalística bíblica deseja referir-se a um grupo de homens espiritualizados, os representa sob o número 12. Não quer dizer que eles tenham chegado à perfeição, mas a estão buscando, estão tentando, né? Por isso, 12 foram as tribos de Jacó, 12 foram os apóstolos, 12 são os grandes patriarcas, entre eles o patriarca de Roma, que recebe o título de Papa, né? Como o que se diz na Cabala de um número se diz mesmo de seus múltiplos, podemos observar que 36 e 144 mil são múltiplos de 12. Né? Interpretar a numerologia da Cabala bíblica é uma questão de dividir um número místico por 3 para saber sua ligação com Deus, ou dividi-lo por 4 para conhecer sua relação com o homem. Encerramos esse nosso introito à Cabala e à numerologia bíblica, convidando o leitor, com as chaves que já possui de simbologia, a decifrar por que a Cabala só pode ser compreendida por 36 pessoas e o que significa ser 144 mil, o número dos eleitos. E eu vou passar essa bola para vocês analisarem, porque agora ficou fácil, né? E aí, como não termina o trabalho dela, ela diz também a respeito das possibilidades da gente experimentar isso na Bíblia. Então, aqui como resumo, eu posso dizer que 0 significa o caos, sacrifício, o 1, unicidade, criação, o 2, destruição, divisão, o 3, divino, trindade divina e una, o 4, humano em purificação, o 5, harmonia em conjunto, o 6, destruição divina, o 7, muito fertilidade e sensibilidade, o 8, infinito, renovação humana, e o 9, perfeição divina. Então, o 7 é 4 mais 3, humano somado ao divino, terra mais céu. O número 7 tem sentido de muito, isso é mais ou menos o mesmo texto, porque eu aproveitei de um slide, né, aquele texto que a gente já leu lá em cima. O 12 é 4 vezes 3, né, homens em processo de divinação, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, 144 mil eleitos. O 10, o muito que o homem precisa fazer para chegar a Deus, 7 mais 3, exemplo, os 10 mandamentos, e 40, purificação dentro do caos, exemplo, 40 dias e 40 noites da preparação para as tábuas da lei e a tentação de Jesus, tendo também quarentena, né? Uma coisa também que eu quero chamar a atenção, que eu sempre cito e eu acabei esquecendo aqui, que os 7 vidas dos gatos também é uma mostra da sensibilidade muito grande que ele tem. Não quer dizer que ele vai morrer só 7 vezes, ele vai sobreviver só 7 vezes, depois na 8ª ele morre, não. Quer dizer que ele vai ter muita resistência, muita capacidade de sensibilidade para poder sobreviver, e a vida reinante ali da energia dele muito forte, né? E aí vamos ver agora como essas, tirando o 0, né, mas esses 3 números, alguns exemplos que eu separei aqui. Então eu só vou citar, eventualmente explicando um pouquinho algum deles, porque nem todos eu domino tanto, porque envolve um conhecimento bíblico muito mais profundo. Mas vamos lá. Então o 1, que é o 1 unicidade, tem uma passagem da Gênesis que diz: o povo é um e todos têm uma só língua. Gênesis capítulo 11, versículo 6. Eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo 30, isso é bem conhecido, né? Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. João, capítulo 17, versículo 11. Então, tudo significando unidade, criação, relação com o divino, com Deus, etc. O 2, ligado à destruição, divisão. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Então veja aí em Gênesis capítulo 7, versículo 9, a destruição que teve do planeta, do mundo com o dilúvio, e essa possibilidade de ter aí 2 animais sempre presentes ali, nesse simbolismo, né, do processo de eles representarem
né, assim, o homem e a mulher, o masculino e o feminino, que vão poder reproduzir outros tantos, né, como até a própria visão do Adão e Eva, né, como os primordiais, os iniciais, né. Então, de certa forma, é uma divisão a existência de dois, né, ali para poder eles atuarem na sua polaridade e conseguir, mas estava envolto com a destruição também, que era o dilúvio. Duas espécies de peso e duas espécies de medida. Quando a gente fala em dois pesos, duas medidas, vem daí, né, de Provérbios, capítulo 20, versículo 10, porque de certa forma a gente está dividindo, está separando, está quebrando, né? Está quebrando até um pacto, um acordo. Se eu fiz um acordo, aquilo foi garantido, foi feito ali com todo mundo, aí depois eu tenho dois pesos, duas medidas, porque vai diferenciado da realidade que está sendo aplicada. Ninguém pode servir a dois senhores, né? A Deus e a Mamon, né? Que está em Mateus, capítulo 6, versículo 24, a gente vai ver aí esse simbolismo presente, né, da destruição. E serão os dois uma só carne. Então, de certa forma, mostrando aquele negócio que quando dois se juntam para formar o três, a gente consegue ter o divino. Enquanto estão separados, não formam uma só carne e acaba podendo ter alguma divisão, alguma separação. Então, o três, divino, trindade, trindade divina e una, né? Destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro. Só faltou ele dizer assim, destruirei em 2 esse templo, mas não, porque quando destrói e solta um raio, vai destruir em vários pedaços, né? Mas o 2 seria o símbolo da destruição. Mas, de qualquer forma, o 3 vem logo aí para poder mostrar a reconstrução, a possibilidade de ter harmonia com o terceiro e fazer isso aí acontecer de uma maneira harmônica, né? Então, está em Marcos, capítulo 14, versículo 58. Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior, porém, é o amor. Também significado aqui na primeira carta aos Coríntios, 13, né? Engraçado, até um número aí repetido aqui. A gente tem a visão do 3 presente. E aí, engraçado que é o 3 e o 1, né? O 3 como o divino e o 1 que é a representação do divino também na simplificação analógica, né? Pois 3 são os que dão testemunho do céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Em carta de João, capítulo 5, versículo 7. Tudo significando essa trindade, essa conexão, essa união, 3 em 1, vamos dizer assim, né? 4, humano, purificação. A gente tem aqui, na minha visão da noite, eu olhei e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Em Daniel, capítulo 7, versículo 2. Vieram a ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E antes a gente tem a informação de um 3, que é o divino ali presente, e logo em seguida a informação de que 4 homens estão conduzindo para o processo evolutivo da pessoa, dando essa ideia de purificação. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal e ao redor do trono, um ao centro de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Na verdade, esse texto é de Apocalipse. Eu vou mostrar aqui na edição a correção de qual é a passagem do Apocalipse para vocês, mas eu vi que é porque é de João, de qualquer forma, mas não é João aqui, né, do evangelista, né? Eu vou colocar aqui na edição qual é o trecho exatamente para vocês, tá? Bom, então o 40 é um número derivado do 4, então é com a colocação do 0, então a presença do sofrimento, do caos, etc. Então o 40 tem a ver com o 4 e eu botei aqui logo em seguida porque tem muitos exemplos na Bíblia. Então farei chover 40 dias e 40 noites, no Gênesis capítulo 7, versículo 4. Comeram os filhos de Israel maná 40 anos, em Êxodo. Moisés entrou na nuvem 40 dias e 40 noites, também em Êxodo. Vossos filhos serão pastores 40 anos, em Números, né? E 40 dias foi tentado pelo diabo, falando referente a Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 2. O 5, como harmonia em conjunto, a gente tem aqui essas passagens. Pois tendo 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Lucas capítulo 16, versículo 28, a busca da harmonia, né? Saindo do tormento. Pois já tiveste 5 maridos, e o que tens não é
teu marido. Isso disseste com verdade. Então, em João, capítulo 4, versículo 18, dando a entender de que os 5 estavam em harmonia até então, né? Aqueles 5 anteriores. O próximo já não é marido, não está incluído nessa união, nessa possibilidade de integração. Eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros. João, capítulo 4, versículo 18. Eu acho até que isso está errado, porque está repetido demais. Depois eu vou corrigir isso tudo aí, gente. Eu acho que eu acabei não colocando o período, a citação, o local exato, né? Aí a gente tem aqui, deixa eu botar o ponto aqui. Em 6, destruição divina, trabalho. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então, falando de 600 anos aqui, mostrando essa destruição aí acontecendo, né? Então, representando de certa forma, né, na idade de Noé, esse simbolismo da destruição, né? Gênesis capítulo 7, versículo 6. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Êxodo capítulo 20, versículo 9. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. Êxodo capítulo 24, versículo 16. 7 vezes no dia te louvo pelas tuas justas leis. Em Salmos 119, 164. Isso aqui está certo mesmo, viu? Porque é uma quantidade enorme. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Mateus 18, 21. Aí logo em seguida Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Essa é a passagem clássica, né? 8, como infinito, renovação humana, né? Principalmente como renovação humana. E tinha este 40 filhos e 30 filhos de filhos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou Israel 8 anos. Então, mostrando aqui esse processo de julgamento, né? Em Juízes, capítulo 12, versículo 14. Também estava fundando sobre pedras de valor, pedras grandes sobre pedras de 10 covados e pedras de 8 covados. O côvados, ou covados, ele tem um significado esotérico também, né? De seguir à risca a lei divina, né? Então, seguir as medidas é seguir, né? De côvados é seguir as leis de Deus. Então, de certa forma, 8 covados seriam 8 leis, 8 caminhos, né? 8 informações importantes para serem seguidas dentro desse processo da renovação humana, e que no fim é uma lei tão ampla que está representando esse infinito nesse processo de renovação humana aí, né? Reparte o pão com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E se 7 é muito, o 8 é infinito. Então, de certa maneira, saindo do 7, a gente tem o 8, que tem até aquele simbolismo que pode, deitado, representar o infinito, né? 7 é muito, o 8 é infinito. Então, a gente tem aqui em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 2, essa ideia de repartir o pão com 7 e ainda até mais do que isso, né? 70 vezes 7 ou 8, que seria o infinito. O 9, que é a perfeição divina. E era Abraão da idade de 99 anos quando ele foi circuncidado. Quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Gênesis capítulo 17, versículo 24. No simbolismo hebraico, né, a circuncisão tem a ver com a eliminação da carne e tenta buscar o espírito, né, de certa forma. Então aí está mostrando que chegou ao limite com o 99, né? Chegando ali a perfeição divina, ao limite do 99 para alcançar o 100. É como se fosse o limite do relativo para alcançar o absoluto. A assíntota, né? A possibilidade de chegar até o máximo, né, da perfeição. Por isso que o 9 é o que antecede o 10, que antecede os 10 mandamentos, que antecede a palavra divina, que antecede a possibilidade de 10 sefirotes, etc, etc. O que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Então, assim, é você entender que, da mesma forma, né, que 99 não é a plenitude ainda, mas é a busca da perfeição divina.
e quase perfeição, e aí o símbolo dessa perfeição está aí, né? Já que acima dessa perfeição só o absoluto, então é como se fosse o máximo que a gente pode alcançar na Terra, né? E aí eu encerro com uma palavra de Pitágoras, né? Que é assim: todas as coisas são números e tudo o que nasce torna a nascer nas revoluções de um determinado ciclo até libertar-se definitivamente da roda dos nascimentos. Então aqui mostrando a ideia reencarnacionista dos ciclos e a necessidade dos números representarem para a gente esse processo todo de crescimento, essa dinâmica que não para de evolução. E Pitágoras era o filósofo dos números, né? Que considerava a base de toda a criação o número. Então pesquisem também, que era um mestre de sabedoria da teosofia também, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado. Aqueles que ficaram até o final, eu agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Os que gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente colocar vídeos como esse, sobre a cultura esotérica, sobre assuntos interessantes como esse aí. E comuniquem a outras pessoas sobre esse site, divulguem também pessoas que vocês acham que têm ligação com esse tema. Comentem aí alguma coisa, solicitem coisas, se for possível, para a gente trazer, ou comentem também alguma relação que vocês têm com os números relacionados a isso que a gente viu aí, tá? Usem mesmo aí os comentários, falem aí sobre a questão dos números, o que é que vocês acham, se tem alguma coisa a acrescentar, se lembraram de alguma passagem bíblica ou de outros livros relacionados com Cabala, relacionados com esoterismo, que podem ter um simbolismo numérico muito forte aí, que possa ser acrescentado para a gente aí no vídeo, e isso pode enriquecer as pessoas que participam do canal, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.